Bhagavad Gita, capítulo 3, O caminho da ação. Arjuna perguntou: Meu Senhor Krishna, se a sabedoria é superior à ação, por que tu me aconselhas a entrar nesta terrível batalha? Tuas palavras deixam-me perplexo e confundem-se a razão. Portanto, indica-me o único caminho pelo qual eu posso, sem dúvida, atingir meu bem-estar espiritual. O Senhor Sri Krishna respondeu: Já disse que neste mundo há dois diferentes caminhos, ó homem sem pecado. Há o caminho da sabedoria para os contemplativos e há o caminho da ação para os que agem. Nenhum homem pode alcançar libertar-se da atividade apenas deixando de agir, nem pode atingir a perfeição simplesmente recusando-se a agir. Não pode sequer, por um só momento, permanecer realmente inativo, pois as qualidades, gunas, o obrigarão a agir, queira ou não queira. Aquele que permanece imóvel, recusando-se a agir, mas remoendo todo o tempo objetos dos sentidos, tal alma enganada é simplesmente um hipócrita. Mas Arjuna, que seja honrado aquele cuja mente controla os sentidos, pois ele está, assim, começando a praticar o Karma Yoga, o caminho da ação reta, mantendo-se sempre desprendido. Cumpre o teu dever como prescrito, pois a ação em cumprimento do dever é superior à inação. O próprio sustento do corpo seria impossível a um homem inativo. Neste mundo, as pessoas estão agrilhoadas pela ação, a menos que a executem como sacrifício. Portanto, ó Arjuna, que teus atos sejam executados com desprendimento como sacrifício. No começo, quando Deus criou todas as coisas pelo próprio sacrifício, Ele disse: Pelo sacrifício vós podereis procriar, e Ele dará satisfação a todos os vossos desejos. Adorai, portanto, os poderes da natureza, e que eles, em retribuição, vos alimentem. Assim, uns ajudando aos outros, vós alcançareis o mais alto bem. Pois, alimentada pelo sacrifício, a natureza dar-vos-á todo o gozo que podeis desejar. Mas aquele que goza o que ela oferece, sem retribuir, é, na verdade, um ladrão. Os sábios que gozam do alimento que sobra do sacrifício estão livres de todo pecado. Mas os egoístas, que preparam para seu próprio gozo os seus banquetes, alimentam-se do pecado. Todas as criaturas são produtos do alimento. O alimento é o produto da chuva. A chuva deriva do sacrifício. E o sacrifício é a mais nobre forma de ação. Toda ação tem origem no Espírito Supremo, que é imperecível, e na ação do sacrifício, o Espírito que em tudo penetra está, de forma consciente, presente. Aquele que não ajuda a girar a roda do sacrifício, mas leva uma vida pecaminosa, jubilando na gratificação de seus sentidos, vive em vão. Por outro lado, a alma que medita no eu verdadeiro ou superior, que se contenta em servir o eu verdadeiro e que se satisfaz no interior do eu verdadeiro, é uma alma que nada resta para ser cumprido. Nada tem ela a ganhar pela execução ou não execução de ações. Seu bem
não depende de qualquer contribuição que uma criatura terrana possa fazer. Portanto, cumpre teu dever perfeitamente, sem ansiedade quanto aos resultados. Pois aquele que cumpre o seu dever com desprendimento atinge o Supremo. O rei Janaka, um santo rei mencionado nos Upanishads, e outros alcançaram a perfeição apenas através de ações. Mesmo para dar um exemplo ao mundo, é teu dever agir. Pois seja o que for que um grande homem faça, outros o imitam. As pessoas regem-se pelo padrão que ele estabeleceu. Nada há neste universo, ó Arjuna, que eu seja obrigado a fazer. Nem existe qualquer coisa a ser alcançada por mim. Contudo, estou em constante atividade. Pois se eu não agisse sem cessar, ó príncipe, as pessoas com prazer fariam a mesma coisa. E se eu abstivesse da ação, a raça humana cairia em ruínas. Eu conduziria o mundo ao caos e seguir-se-ia a destruição. Assim como o ignorante atua porque ama a ação, deve o sábio agir sem tal apego, com os olhos fitos, ó Arjuna, apenas no bem do mundo. Mas um sábio não deve perturbar a mente do ignorante apegado à ação. Deve o sábio executar as suas próprias ações de maneira correta, concentrado em mim, levando os outros a imitá-lo. A ação é o produto das qualidades inerentes na natureza. É só o homem ignorante que, enganado pelo egoísmo pessoal, diz: eu sou o autor. Mas aquele, ó homem poderoso, que compreende retamente a relação entre as qualidades e a ação, não se apega ao ato, pois percebe que este resulta meramente do jogo das qualidades entre elas. Aqueles que compreendem as qualidades interessam-se pelo ato. Ainda assim, o sábio que conhece a verdade não deve perturbar a mente daquele que não a conhece. Portanto, entregando tuas ações a mim, com teus pensamentos concentrados no absoluto, livres do egoísmo, sem pensar em recompensa, com a mente tranquila, começa a lutar. Os que agem sempre de acordo com os meus preceitos, firmes na fé e sem hesitações, também eles se libertam do cativeiro das ações. Mas aqueles que põem em ridículo minha palavra e não a observam, são ignorantes, desprovidos de sabedoria e cegos. Só procuram a própria destruição. Mesmo o homem sábio atua impulsionado por sua natureza. Na verdade, todas as criaturas atuam impulsionadas pelas naturezas respectivas. Que valor tem, portanto, a compulsão externa? Provém da natureza a atração e a aversão suscitadas pelos objetos dos sentidos. Não cedas a tais sentimentos. Eles apenas dificultam o caminho. É melhor executar o dever que é teu, embora desprovido de mérito, do que o dever de outrem, embora com eficiência. É melhor morrer cumprindo o próprio dever, porque executar o dever de outrem é perigoso espiritualmente. Arjuna perguntou: meu senhor, o que leva um homem a pecar mesmo contra a sua vontade, como se a isso fosse compelido? O senhor Sri Krishna respondeu: é o desejo, é a aversão, nascidos da paixão. O desejo tudo consome e corrompe. O desejo é o maior inimigo do homem. Como o fogo é envolto pela fumaça,
como o espelho o é pelo pó, como o embrião o é pelo útero, assim também o universo é envolto pelo desejo. É o inimigo constante do homem sábio. Ele empana a face da sabedoria. Ele é insaciável, como uma chama de fogo. O desejo trabalha através dos sentidos, da mente e da razão, e, com a ajuda dos sentidos, da mente e da razão, destrói a sabedoria e confunde a alma. Portanto, ó Arjuna, controla em primeiro lugar os teus sentidos e mata depois o desejo, pois ele é cheio de pecado e é o inimigo do conhecimento e da sabedoria. Dizem que os sentidos são poderosos, mas acima dos sentidos está a mente, acima da mente está o intelecto, e acima do intelecto está o eu verdadeiro. Assim, ó poderoso em armas, sabendo que o eu verdadeiro é superior ao intelecto e, com a sua ajuda, subjugando o teu egoísmo pessoal, mata o teu inimigo, o desejo. Embora isso seja extremamente difícil. Fim do capítulo 3.